Pessoal, boa tarde. Acho que vai dar para ouvir bem nesse pessoal. A gente só apagou essa primeira vez aqui para vocês conseguirem ver melhor aqui a tela certinho. Então, a gente vai iniciar aqui a apresentação sobre a reforma tributária. O que é o objetivo hoje, né? Apresentar para vocês os conceitos iniciais da reforma, explicar um pouco como que vai funcionar, porque de certa forma ela vai afetar todo mundo. Então todo mundo, ou muito ou pouco, vai ser afetado pelas novas regras, né, pela reforma tributária. E o objetivo é colocar vocês, para vocês entenderem os conceitos gerais, porque vai ter um plano de ação grande por parte das empresas para se adequar ali na reforma tributária. Então, parte da contabilidade, parte da própria empresa, parte do jurídico. Então, a reforma ela vai mudar o cenário de tributação, mas ele vai mexer em vários setores da empresa. Então, para a gente iniciar aqui a reforma, a Lei Complementar 214 aqui desse ano foi a lei que regulamentou as regras gerais da reforma. Então, assim, o que significa a reforma tributária? Hoje, a gente tem uma legislação que fala como que funcionam os impostos. E essa legislação principal é a Constituição Federal. Então, ela fala, existe o ICMS, existe o PIS, existe o COFINS, como que funcionam as regras de tributação. E para uma mudança nessas regras, primeiro foi necessário alterar essa Constituição. Então, em 2023, foi feita uma emenda constitucional, foi alterada a Constituição, algumas regras ali de tributação, para que agora em 2025, de fato, eles publicaram a lei complementar que regulamentou essas alterações. Então, assim, o princípio lá em 2023, que foi discutido, votado, eram conceitos muito amplos, muito gerais, que basicamente os estados eles ditam as regras do ICMS, o governo federal dita a regra do PIS e do COFINS. E as prefeituras ditam as regras do ISS. Então, basicamente, a Constituição alterou algumas regras que permeiam essas questões e eram muito gerais. Só que agora o que interessa para a gente é a Lei Complementar 214, que agora vai ser um pouco mais prática, que vai aplicar ali a todo mundo. Então, assim, só para a gente começar, o que vai mudar de fato com a reforma tributária? Então, hoje, a gente tem aqui PIS, IPI, COFINS, ISS e ICMS. Então, são todos impostos que algumas empresas que não são do Simples estão acostumadas a pagar. Ou pagam ICMS se for comércio, ISS se for serviço, pagam PIS e pagam COFINS sobre o faturamento ou pelo lucro real ou pelo presumido, e pagam IPI se for em indústria. Então, todos esses impostos aqui são impostos que são comuns, ali são nomes comuns. Só que tudo isso eles vão mudar. Não vai mais existir o PIS, não vai mais existir o ICMS, não vai mais existir o ISS, não vai existir mais COFINS. Vai ser o imposto único, entre aspas, que vai ser IBS e CBS. Então, assim, normalmente o que o pessoal fala da reforma? A reforma é a tributação no consumo. E essa tributação, eles falam que é um imposto único. A ideia inicial na emenda constitucional era ter um imposto único. Só que como os estados e os municípios, eles falam as regras do ICMS e do ISS, e o governo federal fala a regra desses outros três, eles não conseguiram fazer o imposto único. E aí o IVA, que é o imposto único que normalmente o pessoal comenta, chamou IVA dual. Por que dual? Porque é uma parte federal, que é o CBS, e uma parte estadual municipal, que é o IBS. Então eles não conseguiram fazer um único imposto, teve que ficar dois impostos. Então, assim, os estados e os municípios, eles vão se unir, eles vão ter um imposto único que os dois vão gerenciar, que é o IBS. Então, aqui dentro do IBS, que é um imposto, vai ter o percentual do estado e o percentual do município. Então, essa é a primeira mudança aqui. O CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, vai englobar PIS, COFINS e o IPI. Então, os três vão incorporar aqui no CBS.
Só que o IPI ele não vai ser extinto 100%. Então, aquelas empresas que vendem produtos que também são fabricados na Zona Franca de Manaus ainda vai continuar existindo o IPI, porque se eles tirassem o IPI, eles iam ferrar de fato com a Zona Franca de Manaus, e o objetivo do governo é preservar ali a região norte, então o IPI vai continuar existindo. E vai ter um terceiro imposto, que vai ser federal também, que é o imposto seletivo, que ele é um imposto que vai incidir na fabricação de alguns produtos que prejudicam o meio ambiente e a saúde. Então, bebida alcoólica, cigarro, arma, enfim, alguns produtos específicos vão ter esse imposto. Os demais, IBS, CBS, e aqueles fabricantes que têm produtos que são fabricados também na Zona Franca de Manaus também vão continuar tendo o IPI. Então, assim, qual que é a primeira mudança? Os novos impostos vão substituir esses impostos que hoje a gente está acostumado a ver. Isso no Simples Nacional, quem paga o DAS é um imposto único, não vai ver de fato, a princípio, essa mudança, porque vai mudar, em vez de ter o ICMS, o ICS, o PIS e COFINS dentro do DAS, vai ter o IBS e CBS, só que o percentual vai continuar igual. Só que quem paga PIS, quem paga COFINS, quem paga ICMS, ICS e IPI, essas empresas não vão ter mais essas guias e vão ter uma guia de IBS e uma guia de CBS. Então essa é a primeira grande mudança ali que a reforma tributária trouxe. E esse foi o ponto de discussão ali que levou o governo à emenda constitucional, mudar a Constituição e chegar nesse patamar aqui. Então, a ideia era ter um imposto único, eles não conseguiram por questões de governos, estados e municípios, então ficou o IVA dual, porque é uma parte do estado e município e uma parte federal. Então, assim, o que vai incidir esses impostos? Compra, venda, troca, permuta, então locação. Então, todas essas operações aqui vão ter a incidência desses impostos aqui. E aí, por exemplo, locação. Então, empresas hoje que alugam máquinas, equipamentos ou imóveis, hoje elas não pagam ISS. Essas empresas pagam PIS, pagam COFINS, pagam imposto de renda, pagam contribuição social, se tiver funcionário registrado, paga o INSS. O imposto de renda, o INSS e a contribuição social vão continuar existindo, não estão sendo alterados pela reforma. O PIS e o COFINS vai virar o CBS, só que, por exemplo, hoje locação de máquina, equipamento e imóvel não é considerado um serviço, então hoje não paga ISS. Só que com a reforma tributária vai começar a ter tributação do IBS, ou seja, as empresas de locação de máquinas, equipamentos e aluguéis não pagavam nenhum imposto estadual, porque não é mercadoria, e não pagavam ISS, que não era considerado serviço. Agora elas vão pagar o IBS, que engloba parte estadual e parte municipal. Então, de forma indireta, as empresas locadoras de máquinas, equipamentos e imóveis vão pagar os dois impostos. Tem algumas reduções ali, mas vai ter um aumento de carga tributária para esse setor. Empresas que prestam serviço, hoje elas pagam ISS, mas elas não pagam ICMS, que elas emitem uma nota fiscal de serviço. Só que a nota de serviço vai incidir o IBS, e o IBS vai estar dentro a parte estadual e a parte municipal. Ou seja, o que isso significa? Que as empresas prestadoras de serviço vão trocar em média 5% de ISS pela alíquota do IBS, que a alíquota do IBS ela está ali próximo dos 20%. Então, empresas prestadoras de serviço que não tiverem nenhuma redução, eu vou mostrar para vocês onde tem redução ou não, vão ter um aumento de carga tributária. E aí, quais são os setores em média ali que vai ter um aumento? Setor de transporte, setor de serviço e as empresas de locação. Então essas, a grosso modo, vão ter um aumento de carga tributária. Locação, porque não pagava nenhum desses dois e vai pagar o IBS. As empresas de serviço, porque pagavam o ISS e agora vão pagar o IBS. E as empresas de transporte também, porque a carga tributária hoje, que era ali, tinha uma alíquota reduzida, eles vão pagar a alíquota cheia. Então, alguns setores ali vão ter aumento de tributação. Então, assim, essa é a primeira alteração que a reforma tributária está trazendo.
E aí tem algumas operações que não incidem. Então, serviços por pessoa física, SLT, registro em carteira não tem. A transferência de bens, então quem tem filiais não vai pagar nenhum imposto na transferência, nenhum desses dois impostos. E tem aqui algumas outras situações específicas. Então, fusão e aquisição, rendimentos financeiros e etc. Então, o que é importante, né, nessa primeira parte ali? Entender que hoje os impostos federais e os estaduais, que é o ICMS e o ICS, vão virar dois novos impostos. Então essa é a primeira grande mudança. Pode perguntar. Só uma pergunta, eu me perdi no caminho. Então o prestador de serviço vai pagar o imposto estadual e municipal? Isso, o IBS. E vou continuar pagando gasto também? Aí, por exemplo, as empresas que são do Simples, o Simples ele vai continuar existindo. Mas vai ter algumas particularidades, aí vai ter um slide aqui que eu vou explicar exatamente do Simples Nacional, que aí pode afetar a empresa de vocês, que é onde a gente fala, todas as empresas de certa forma vão ser afetadas. Umas vão ser diretamente afetadas, que são as empresas do lucro presumido e real, e as empresas do Simples, provavelmente algumas delas vão ser afetadas. E aí é uma especificação, aí a hora que chegar no Simples eu vou explicar exatamente o porquê que elas podem ser afetadas. Só uma dúvida, vai mudar a parte de alíquota de ICM de Estado? Vai ter alguma alteração para Estado? Estado vai continuar São Paulo 18? Vai ser, cada cidade, cada estado vai falar qual que é a alíquota específica deles. Mas vai ter uma alíquota padrão que vai ser definida pelo Senado, ainda não foi definida, só está especulando que a alíquota desses dois impostos juntos aqui vai ser ali 27,5, 26,5, 29,5, então ainda não se sabe qual que vai ser. E cada estado vai poder falar qual que é o seu percentual de imposto e cada município também. Só que não vai ter mais essa questão de ST, de FAO. Se você comprar de Minas Gerais, hoje você paga ST ou de FAO. Não vai mais ter essa especificação. Comprou o que tem na nota é crédito. Vendeu, você vai destacar conforme o município e o estado onde está sendo enviada a mercadoria. Mas aí eu já explico certinho essa parte também. Imunidade. Então, alguns serviços e algumas mercadorias são imunes de imposto. Não pode ter, em nenhum momento, nenhum estado, nenhum município pode querer cobrar IBS e CBS. Então, na exportação não tem. Templos religiosos, então uma associação ali que faz quermesse, etc., não tem IBS e CBS. Se o estado ou o município presta algum serviço, não tem. Partidos políticos não tem. Livros, jornais e revistas não tem. Partidos políticos estão imunes. E rádios gratuitos. Tem mais alguns outros lá, mas eu lembro que era muito específico, a questão muito... Fundação também entra aí, né? A fundação, se for, por exemplo, que do Estado e da União, entra aqui também. Se for uma fundação... É um exemplo, a Bosch é uma fundação, ela não paga imposto. Isso, aí ela não paga imposto de renda, não paga contribuição social, e aí nesse caso aqui, ela entrando em algum desses requisitos aqui, aí não paga imposto. Quando você fala livros e revistas, tem empresas que usam o artifício de e-book também. Aí o e-book é imune, se for sancionado pelo MEC. Aí ele é imune, aí ele vai continuar sendo imune de BS-CBS. Só que, por exemplo, a questão do e-book, se for o livro, aí ok. Agora tem algumas empresas que vendem curso junto com e-book. Aí isso, se o valor do curso for um valor pequeno e o e-book for um valor alto, para ter essa imunidade, aí isso tem um risco. Porque o produto principal ali é o curso com o e-book, mas existe essa venda de e-book, venda de livro, o e-book ele entra como livro. E aí entra nessa imunidade aqui, de livro, jornal e revistas, que aí, sendo reconhecido ali pelos órgãos MEC, etc., ele entra como um produto que pode ser sem tributação, né, imune. Aí entra naquela questão lá da sua dúvida. Por exemplo, fator gerador. Isso aqui é uma segunda mudança importante. Então, a primeira mudança são os impostos novos. Então, os impostos que existiam hoje, ICMS, PIS, COFINS,
vão virar IBS e CBS, então as guias que são pagas vão mudar, vão seguir a mesma regra. Hoje o ICMS segue uma regra, o ISS segue uma regra, o PIS e COFINS segue outra regra. Cada município tem uma regra específica ali de alíquota. Vai ter algumas especificações, mas aqui é uma segunda grande mudança. Fato gerador e o local da incidência do imposto. Hoje, por exemplo, se a gente pegar como uma empresa de São Paulo, compra um produto de Minas Gerais, aí esse produto ele tem DIFAL, tem ST, vem um percentual destacado na nota fiscal, vamos por 12%. Esse valor de 12% que vem destacado na nota é o ICMS de Minas Gerais. E aí, se o fornecedor paga ST, ou se a hora que vocês compram um produto aqui vocês têm que pagar ST, essa ST vai para São Paulo. Então, parte do ICMS vai para Minas, que é o que vai destacado na nota, e parte do ICMS, que é o DIFAL ou ST, vai para São Paulo, que é onde o município onde está sendo comprado o produto. Com a reforma, isso vai mudar. O fato gerador é o momento ali do fornecimento do bem ou serviço, que é a circulação ali do produto, mas o local de incidência é o local da entrega do bem. Então não vai ter, por exemplo, se você é uma empresa de São Paulo e comprou de Minas, 100% do imposto vai ser devido para São Paulo. Não vai ter mais ST e DIFAL, porque a hora que o vendedor ele fizer a venda do produto, ele vai destacar o IBS e o CBS do município de quem está comprando, que é o local onde ele vai entregar o produto. Então, qual que é a particularidade nesse caso? Como o IVA dual ficou parte federal e parte estadual e municipal, os estados e os municípios ainda vão conseguir falar qual que é o percentual de imposto dos estados e qual que é o percentual de imposto dos municípios. Então, a gente tem 26 estados. Então, os 26 estados podem falar, o meu percentual de imposto é tanto. Eles vão colocar uma alíquota única, vai ser uma alíquota por estado. Então, cada estado pode falar qual que é o seu percentual. Só que a gente tem 5 mil municípios. Então, se cada município falar o percentual, então a gente vai ter que ter 5 mil alíquotas para cada município. O que isso significa? Para as empresas, vamos supor que você é a empresa do exemplo que você está em Minas Gerais. E você é um e-commerce, você vende para o Brasil inteiro. Então, você vai ter que saber a alíquota de cada município, porque você vai entregar produto em cada município. Em cada estado, em cada município, porque o local da incidência é onde você entrega a sua mercadoria. Então, se você é uma empresa de Minas e está entregando para Campinas, você vai ter que saber o IBS, parcela do estado de São Paulo, o IBS, parcela municipal de Campinas. Então, se você entregar para Jundiaí, você vai ter que saber a alíquota de Jundiaí. Isso exclui a questão de ST, questão de DIFAL, isso não vai existir mais. Só que vai ter esse complicador aqui, que é o fato de você ter que saber qual que é o percentual, porque você vai ter uma única alíquota destacada, uma única informação destacada na nota fiscal de venda. Se você está em Minas Gerais, você vai destacar o IBS de São Paulo e o IBS de Campinas. E aí, que é onde você está entregando o produto. Aí quem está comprando aqui em São Paulo, Campinas, por exemplo, não vai precisar pagar DIFAL, não vai precisar pagar ST, e só que quem está vendendo vai ter esse complicador. E prevalece o ICMS do Estado, a alíquota que a alíquota do Estado onde está sendo entregue o produto. Triangulação de nota vai continuar? Vai existir essa operação. Então, você está em Minas, vendeu para um cliente em São Paulo, mas entregou um produto lá em Espírito Santo. Aí você vai ter que saber o alíquota do Espírito Santo, que é onde você está entregando de fato o produto. Então, isso vai continuar existindo, essa operação, porque é uma operação que ela existe. No caso, o meu caso especificamente, você sabe, eu compro tudo para unidade, a fábrica lá de Minas, e a gente faz a transferência para Campinas e eu tenho ganho de 6% em cima da matéria-prima que a gente compra. Isso vai continuar? Eu vou ter esse benefício com essa mudança agora? Então, com a mudança, isso não vai mais ter tanto impacto. Porque, por exemplo, você está em Minas, hoje você tem uma vantagem fiscal. Só que o que vai importar é o local onde você está entregando para o seu cliente. Então, se o seu cliente estiver em Campinas ou se o seu cliente estiver em Mato Grosso, o percentual que você vai destacar de Minas para lá vai ser igual, ou de São Paulo para lá, porque o que vai importar é ali onde está sendo enviado o produto. Então, o que acontece? Hoje,
Espírito Santo, Minas, Santa Catarina tem muitos benefícios fiscais. E como isso aqui é uma regra que está mudando, e aí depois eu vou passar os prazos ali, o que está sendo alterado, muitas empresas vão voltar para São Paulo. Então muitas empresas que eram de São Paulo foram para lá porque tinham um ICMS reduzido. Só que agora vai mudar, então as empresas começaram a voltar. Só que tem um porém, isso vai começar a acontecer. E o que vai ter de impacto? O aluguel aqui vai começar a aumentar, porque vai ter uma demanda grande para a empresa voltar para cá. Então tem algumas empresas que já estão começando a voltar a operação para cá, antecipando, porque lá na frente a expectativa é que assim que acabar os benefícios fiscais, as vantagens, a demanda por locais aqui em São Paulo aumente, e aí aumenta o aluguel, aumenta o custo de estruturar aqui. Então aí as empresas vêm, fazem um contrato longo com galpão de aluguel para tentar pegar um valor mais baixo. Porque assim, isso é uma expectativa que o pessoal está tendo, né? Oferta e demanda. Então, se está tendo muita oferta, pouca oferta e muita demanda para aluguel aqui de estrutura comercial, a tendência é que o preço aumente. E aí os estados, as empresas que hoje estão pensando em fazer investimento alto em outros estados, isso vai ter que ser repensado, porque tem um prazo para acabar essa vantagem. Então aqui, por exemplo, se você tem uma operação em Minas e uma operação em São Paulo, não vai mais importar aonde você está fazendo a operação, vai importar o imposto de onde você está entregando de fato o produto. E aí onde você vai montar a operação, onde a mão de obra for mais vantajosa, onde o transporte for mais vantajoso, que seria o correto, né? Você analisar a própria operação para ter uma vantagem. E aqui o valor da operação, né, como que é calculado o imposto? É o valor da operação, então entra acréscimos, juros, né, e etc., que é o valor dos produtos. Aqui ainda não está definido qual que é a alíquota. Então a previsão de 26,5%, eu já falo em 27,5%, 28,5%, 29,5%. E aí qual que é a ideia do governo? Ano que vem, que é 2026, é o ano de teste. Então vai ter que parametrizar os sistemas para colocar os códigos de tributação, que é 1% de imposto como teste. Aí eles vão usar o ano que vem inteiro para fazer cálculo, fazer estimativa, avaliar como que vai ser a arrecadação, para eles chegarem e falarem, ó, 26,5% é o percentual que vai ser, para o governo vai ser suficiente para arrecadar o que eles estão arrecadando hoje. Ou não, vai ser 25,5%, não, vai ser 27,5%. Então eles vão definir isso. E aí o que vai acontecer? Qual que é o primeiro passo? Eles vão fazer o teste, aí o Senado ele vai fazer uma alíquota padrão. Então o Senado vai falar, olha, a alíquota padrão do IBS dos estados e municípios é tanto, a alíquota do CBS é tanto. Aí cada estado e cada município pode se manifestar e alterar essa alíquota. Então, eles fazendo isso, aí pode chegar até 5.000 alíquotas, que são 5.000 municípios. Então, o Senado vai falar a alíquota de referência do CBS e do IBS. Aí, aqui, é uma outra grande mudança também, que hoje afeta as empresas que são e-commerce, as empresas que são comércio de alimentos também. Então, por exemplo, hoje quem é o responsável por pagar o imposto? Normalmente é o fornecedor que vende o produto, que presta o serviço, quem está comprando, quem está importando. Esses são os responsáveis. Hoje, com a reforma, vai ter um quarto responsável aqui, que é as plataformas digitais. Então, por exemplo, as empresas que vendem no Mercado Livre. A Mercado Livre é uma plataforma digital, assim como o iFood, que faz o anúncio do produto, o anúncio do serviço, recebe o pagamento, transfere o pagamento para quem está vendendo, comunica com a entrega e de fato entrega o produto. O governo fala, eles são responsáveis solidários, ou seja, se a empresa que está anunciando no Mercado Livre por algum motivo não pagou o imposto, e for cobrado judicialmente, o governo ele vai acionar a empresa e o Mercado Livre. Então, o que isso significa? Mercado Livre, iFood, provavelmente eles vão ditar as regras desses cadastros para quem vende nessas plataformas digitais.
Então, provavelmente, eles vão criar esse banco de dados de alíquotas. Então, as empresas que vendem no iFood e comércio digital, que tem ali, vende para 5 mil municípios, provavelmente as próprias plataformas vão cuidar de parametrizar essas alíquotas, porque eles são responsáveis solidários também. Mas caso eles não façam isso, né, então cada empresa vai informar que pode ser até 5 mil alíquotas. Aí essa é uma das mudanças ali que está acontecendo com a reforma tributária. Quem vende para muitos municípios vai ter esse desafio. Hoje tem DIFAL, tem ST, várias siglas, isso vai ser substituído, vai ter essa particularidade nova aqui. Quem vende, por exemplo, venda a balcão, pessoa física, vai ser a alíquota do próprio município. Então vai ter ali essas alterações. Então essa aqui seria a terceira grande mudança, né? Então a primeira são os novos impostos, a segunda mudança é o local onde é devido o imposto, e agora tem essa situação aqui das plataformas digitais. Aí aqui eu vou passar rapidinho, que aí eu vou passar para a quarta mudança, que é onde está gerando bastante polêmica, né? Então, como que regulariza os impostos? É compensação, pagamento, que é muito parecido com o que tem hoje, recolhimento na liquidação financeira, split payment, que é onde está gerando a grande polêmica. Se o comprador faz o recolhimento, então se for leilão, importação, a plataforma digital faz o recolhimento, então assim, pagamento, basicamente, é pagamento que pode ser feito pela plataforma ou pela empresa, compensação, se teve saldo credor, o pagamento é maior, e esse terceiro elemento aqui, que é o split payment. Então, essa é a quarta grande mudança, onde gera bastante polêmica. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso. O que é então o split payment? Esse aqui foi até um slide que o próprio governo disponibilizou, né? Eles que fizeram para uma explicação deles, aí eu aproveitei esse mesmo slide. Qual que é a ideia do governo com a reforma tributária? Então, a primeira é simplificação, então eles vão criar uma regra única, por mais que sejam dois impostos, que é o IBS e CBS, eles vão seguir uma única regra. Então, se determinada operação tiver uma redução, ele vai ter tanto para a parte federal quanto para a parte estadual e municipal, que é o IBS e CBS. Vai mudar que cada um pode falar a alíquota diferente, mas redução, se não tem incidência em um, não tem incidência nos dois. Hoje o ICMS é uma regra, ISS é outra, PIS e COFINS é outra, então a simplificação é uma regra só. Aí, alguns princípios a tributação no consumo, que aí trouxe aquela questão que o imposto é devido para o local de entrega do produto, onde o serviço é prestado. E aí tem essa outra grande mudança, que é um dos princípios ali da eficiência na arrecadação. O que significa o split payment? Hoje, o governo, qual que é o grande medo do governo? Uma empresa emite uma nota fiscal, essa nota fiscal gera crédito para uma outra empresa, e essa empresa toma o crédito e paga ali a diferença do imposto, que é o débito e crédito dessa nota fiscal. Só que se esse cara aqui não pagou, então vamos supor, o atacadista fez uma venda para o varejista. Esse varejista recebeu a nota fiscal hoje, tomou o crédito, vendeu e pagou a diferença. Mas ele está tomando um crédito, mas e se o atacadista não pagou o imposto? O governo fala, eu estou ficando no prejuízo, porque eu estou dando um crédito para o varejista do imposto de uma nota fiscal que o vendedor não pagou. Ele parcelou, ou ele deixou em aberto, foi protestado. Então, hoje, o que eles querem fazer com a tributação aqui pelo débito e crédito? Hoje só vai ter crédito aqui para quem está comprando se o atacadista aqui, por exemplo, pagou o imposto. Então, o atacadista vai vender o produto aqui para o varejista por R$100, e aí ele vai acrescentar R$26 de IBS e CBS, então vai virar R$126. Aí só um detalhe também, que o imposto, o cálculo dele é por fora, né? Então, você tem o valor da operação é mais 26,5%, então é igual funciona no IPI, então fica destacado fora do valor do produto, né? Então ele soma no total da nota.
Então, os R$26 aqui. Aí o varejista, ele fez aqui a compra desse produto, recebeu a nota fiscal. Só que ele só vai ter esses R$26 de crédito aqui se o atacadista pagou o boleto. Então, se ele pagou o boleto do imposto, aparece o crédito para ele. A hora que ele vendeu para o consumidor final, ele vai ter ali o débito, ele vai pagar a diferença, que é os 39 dos 150 que ele vendeu, menos os R$26. Fechou a operação. Só que aí o governo ele não ficou contente só com isso, ele quer automatizar esse processo. Então ele quer falar o seguinte, olha, eu não vou esperar esse atacadista pagar o imposto. Ele vai lá, paga a guia do imposto, etc. O que ele vai fazer? Quando for transação bancária, o varejista recebeu uma nota fiscal de R$126 do atacadista e ele faz o quê? Ele paga o boleto para o atacadista. Quando ele paga o boleto, o banco ele manda os R$100 para o atacadista e os R$26 para o governo. Então, automaticamente ele já recolhe isso. E depois do processamento ali de 3 dias úteis, ele devolve esses R$26 na apuração aqui da empresa. Então, o que é o split payment? É a automatização do recolhimento do imposto. Então, tudo que é transação bancária, cartão de crédito, PIX, boleto, eles querem automatizar o recolhimento do imposto. Então, na fonte, vai ser feito ali o recolhimento. Então, por exemplo, o varejista, o supermercado, a padaria, que faz a venda para o consumidor, pagou em cartão, já vai ter o destaque do valor do imposto. A hora que o cliente paga no cartão, vai o valor líquido para a conta do varejista e o imposto vai para o governo. E todos os valores aqui de impostos que forem pagos nos boletos dos fornecedores ou PIX, ele automaticamente cai na conta e essa apuração aqui ela fica disponibilizada ali na conta fiscal. A ideia do governo é chegar nesse ponto aqui, de automatização. Não vai ser 100% no começo, então vai ter operações que eles não vão conseguir automatizar de início, vai ter pagamento de boletos, etc. Mas à medida que for automatizando, todo esse processo aqui vai ficar de forma automática. Então, pagou o boleto aqui do varejista, do fornecedor atacadista, o varejista recebe o crédito. E aí, o que ele está fazendo com isso? A fiscalização, ela não vai ser feita somente pelo governo mais. Porque se é uma operação que ela está 100% de forma eletrônica, o governo está colocando a empresa aqui como sócio na inadimplência. Então, se o governo, se a empresa não pagou o boleto, o fornecedor não recebeu e o governo também não recebeu, ele não libera o crédito. Então ele está fazendo essa trava. Se for uma operação que não está automatizada, ele faz o quê? Com que essa empresa aqui, por exemplo, ela se certifique que o atacadista é um bom pagador de imposto, então peça CND, vê se ele está tudo em ordem ali com os pagamentos, para ele comprar, porque ele vai saber que ele tem uma chance de ter o crédito. Senão ele vai ver, comprei, ele não pagou o imposto dele, se é uma operação que não está automatizada, ele não tem o crédito. Então, o split payment é essa forma aqui de fazer a automatização do pagamento do imposto. As operações eletrônicas, débito e crédito, já ser automático com o pagamento ali do boleto. Então, pagou o boleto, pagou o cartão de crédito, vai já automaticamente já é repassado para o governo o valor do imposto deles. Aí isso aqui vai ser para o IBS e CBS. Ainda não está 100% claro se eles vão conseguir ou se eles têm a intenção de passar isso para as empresas que é do Simples Nacional. Que é o Simples Nacional, eles têm outros impostos ali dentro do DAS. Então essa aqui é uma mudança grande ali que está acontecendo também na reforma tributária. Então o atacadista faz a venda aqui para o varejista. Se tiver ali o pagamento do boleto, uma operação que está via split payment automatizada, automaticamente o banco ou a plataforma digital já vai fazer esse repasse aqui. Então, esse é o objetivo ali do governo, automatizar e simplificar ali o pagamento do imposto. Agora, Otávio, se o atacadista não pagar, fica por isso mesmo? Tem prazo, não protesta? Então, se o atacadista não pagou, por exemplo, se for uma operação que é via boleto de imposto, via DARF, o atacadista não pagou o DARF. O varejista vai olhar, não vai aparecer esses R$26 aqui na conta fiscal.
Então ele vai acionar o atacadista e Ele falar, olha, não pode cobrar. vai ajudar o governo a fiscalizar esse cara. Então, ó, você não pagou o guia do imposto, eu não estou recebendo crédito. Vamos supor, eu não vou comprar de você, ou eu quero que você dê um desconto na próxima compra ali, porque senão eu não vou mais, como você me deixou com 26 aqui de prejuízo, porque eu estou pagando esses 39 aqui e não tem esse crédito. Se eu não receber esse crédito aqui, vai vencer esse 39, vão ter juros, etc. Então, isso aqui tem dois objetivos: automatizar o recolhimento do imposto, por isso que não vai ter mais ST e etc, que a ST o governo receber de forma antecipada os impostos, aqui já vai ser retido em fonte, e o governo também está colocando o próprio mercado para fiscalizar as outras empresas. Então as próprias empresas elas vão se autofiscalizar. Se, por exemplo, eles não implementarem nenhum split payment no começo, vamos supor que a tecnologia ainda não está pronta, não está 100% pronta para ser usado. O varejista, o que ele vai fazer? Ele vai começar a pedir CND desse cara aqui. Se ele vê que essa empresa aqui está devendo imposto, não está pagando nada, eu vou ficar pagando imposto, IBS, CBS, e não vou tomar crédito nenhum aqui. Então a tendência é que isso possa ajudar o governo a fiscalizar as empresas que são más pagadoras de impostos, que eles vão perder clientes. E quando compra direto da indústria, né? A indústria é a mesma coisa. Tá. Vamos supor, se tem uma indústria aqui, se a gente puxar essa seta para cá, tem uma indústria que vende para o atacadista. Aí o atacadista iria ter o crédito da indústria. A indústria iria passar o crédito, então via boleto ou por split payment, ou se ele pagasse a guia do imposto também ia aparecer. Essas queridinhas do governo que nunca pagaram imposto, daí só negociam, a dívida está lá em bilhões, agora vão ter que começar a pagar porque vai ter uma cadeia. Por exemplo, a JBS, que nunca pagou imposto direito. Então, a gente compra da JBS, a gente compra direto da JBS, a gente pula essa fase do atacadista. Então a JBS vai ter que começar a pagar imposto agora. Porque exatamente. todo ano que você vai lá, ela é a primeira em não pagar imposto. Isso, e aí, por exemplo, essa operação, por isso o governo aqui nessa outra tela colocou que as plataformas também são responsáveis, porque eles querem instituir dessa forma aqui, o split payment. Então, a JBS vendeu para o cliente dela. Com essa ferramenta implementada, a hora que você pagar o boleto da JBS, o banco já vai repassar para o governo o que é o imposto e para a JBS o que é a parte dela, a parte líquida. Então já automaticamente a JBS não vai ter opção a não ser pagar o imposto, porque o próprio banco vai fazer o repasse. E aí o que isso significa? A nota fiscal vai ser atrelada a boleto, PIX ou cartão de crédito, vai ter uma referência à nota fiscal. Então isso vai ser automatizado. Essa tecnologia do split payment ela já existe, não é o Brasil que está criando, já existe em outros países, mas pelo que a gente viu, a dos outros países é muito restrita. No Brasil eles estão ampliando ali o conceito para realmente automatizar tudo. O IVA também o IVA dual, que é o imposto no consumo, ele já existe também, ele incide em países da Europa, Estados Unidos, então o conceito já existe, o Brasil está importando esses conceitos e tentando automatizar essas situações aqui, mas aí o caso da JBS, com o split payment, que é o que o governo quer, pelo menos em médio prazo, que aconteça, ele está testando essas plataformas de pagamento, aí a JBS vai começar a pagar imposto. Pelo menos o IBS e CBS ela vai pagar, agora imposto de renda, INSS de funcionário, FGTS, IPTU, outros impostos que não têm essa automatização, Eles podem continuar aí as podem regras. continuar parcelando, deixando aberto. E no caso, por exemplo, de um atacadista que tem um prazo diferenciado de pagamento? A gente faz a compra e aí a gente faz ali um pagamento com 30 dias, mas eles têm um prazo de 180, um prazo mais estendido. Como que funciona esse crédito? Aí tem algumas coisas que ainda está para ser regulamentadas. Então, compra parcelada, que aí entra vários boletos ou um cartão de crédito, e compra antecipada. Então, por exemplo, o que tudo indica que vai ser feito, que é uma segunda regulamentação que eles vão colocar, mas pelo que a gente viu, o que é o objetivo? A primeira questão, compra parcelada. Você comprou o produto, aí eles vão reter 100% do imposto na primeira parcela. Então, a primeira parcela retém o imposto já para o governo,
mais o valor da primeira parcela, e o restante vai ser parcelado ali dos produtos. Então a ideia é fazer dessa forma, porque a incidência do imposto, eles falam que é no momento da entrega do produto. Então, na hora que você fizer o pagamento da primeira parcela, eles já vão reter os impostos e as demais parcelas são só o valor do produto. Teria uma entrada maior e uma parcela diferenciada depois. Compra antecipada. Se a gente faz pensar, quando que incide o imposto? É no momento ali da entrega do produto. Então, se você antecipou, vamos supor que o varejista aqui está comprando um produto da atacadista, ele fez 10 parcelas, 5 antecipadas e 5 depois. Então ele foi antecipando 5 parcelas e aí 5 vieram depois que o produto foi entregue com a nota fiscal. Em cada parcela incide o imposto proporcional ali em cada parcela, só que aqui existiu ali a entrega do produto, aqui incide o restante. E as outras parcelas o governo, você só paga para o fornecedor. Então tudo que você antecipa ou que você paga, eles já vão reter ali na primeira parcela ou que você já vai retendo de forma antecipada. Porque se a gente pegasse pela lógica, você está pagando em parcelas depois que o produto foi entregue. Então você ainda está pagando o produto, eles já receberam de forma antecipada. Então se você antecipa, eles teriam que só cobrar na hora que você realmente recebeu o produto. Mas eles já vão recebendo de forma antecipada, na hora que o produto é entregue para você, já está todo o imposto já está pago para o governo. Nessa linha de raciocínio, a gente tem casos específicos que a gente recebe o mercado da mercadoria, né? Eles fazem pagamento antecipado do ano. Então ele compra em junho, né? Março. Ele compra em março, entrega em junho e só faz o pagamento em janeiro, fevereiro e março. E aí, como que isso muda? O que pode acontecer? O governo está testando o split payment. Então, assim, como o pagamento ele é muito depois, provavelmente seria uma operação que ele não entraria de forma automática. Então, porque existe a previsão de ter uma guia mensal desse imposto. Igual é hoje, fecha o mês, no mês seguinte tem a guia referente àquele mês. Então, provavelmente essa operação fecharia o mês. Tudo que é pagamento automatizado ali já vai descontando da apuração, e essa operação específica, ele cobraria o imposto no mês seguinte. Então, no dia 20, por exemplo, você pagou o boleto 6 meses depois, mas aí você paga o imposto por guia. Aí, nesse caso, muito provavelmente vai ser uma guia de imposto, que você vai lá e paga, e o boleto não ficaria vinculado a essa operação automatizada aqui. E aí, no caso, pagaria a guia seria de toda a compra? Aí seria do valor inteiro que você recebeu o produto. É muita eficiência, né? Nossa, quando eles querem. Ainda tem alguns detalhes que eles estão regulamentando, mas assim, isso eles não vão deixar para 6 meses depois. Provavelmente eles vão gerar uma guia para você, uma diferença, que você vai ter a nota fiscal que você recebeu, vai aparecer esse imposto ali para fazer a apuração, você vai, o fornecedor, né, no caso, que vai pagar esse imposto, né, que ele vendeu para vocês o produto, ele vai pagar esse imposto ali no mês seguinte, e ele só vai receber de vocês daqui 6 meses, mas o imposto ele vai entrar na apuração. Então o imposto vai ser lá do atacadista. Isso. E o do varejista vai ser só quando vier o boleto mesmo. A hora que você, eu não pago antes de receber esse boleto. Por exemplo, no seu caso, você está aqui no B. O seu fornecedor entregou o produto para você, você vai pagar daqui 6 meses. Ele vai pagar uma guia de imposto no mês seguinte, mesmo que você só vai pagar dali 6 meses. Agora, você só vai pagar o imposto quando você vender para o consumidor. Você emite um cupom fiscal, uma nota de consumidor, que aí é uma outra operação, aí você vai ter o imposto de vocês. Aí, sendo Simples Nacional, vai continuar da mesma forma que é hoje, sendo o presumido real, vai mudar. Aí o Simples eu já vou também entrar na particularidade. Então, assim, essa é a ideia do split payment. Qual que é a polêmica? Justamente essa automatização aqui. O governo está gerindo o próprio caixa das empresas. A empresa hoje não tem mais escolha de fazer um parcelamento, se isso aqui for 100% automatizado pelo governo, não tem mais a escolha de fazer um parcelamento, às vezes priorizar uma conta em vez de priorizar o imposto. Isso significa o quê? Ali no começo eu falei, vai ter mudança fiscal, mudança contábil, mudança jurídica. Isso aqui significa
que algumas empresas provavelmente vão precisar rever valores de contratos com clientes e fornecedores. Então, se o imposto ele for aumentar 10%, esse valor vai ter que ser repassado, ou se a empresa não repassar, vai assumir esse custo do imposto. Então, vai ter ali uma renegociação de preço por conta disso, que aí vai afetar justamente as empresas do Simples Nacional, que é uma mudança ali que eu já... Não só a renegociação do preço, né, mas a formação do preço em si, porque isso aí vai impactar diretamente. Igual, esse sistema, ele funciona bem numa moeda forte. Agora, para a gente aqui, que trabalha com prazo de 100, 190 dias de fornecimento, isso vai impactar, porque você vai dispensar o valor do imposto no ato. E aí? Exatamente. E aí a conta, assim, hoje, ela é basicamente isso aqui, ó, a formação do preço. O valor do produto, que hoje o ICMS ele é por dentro, o PIS e COFINS ele é por dentro. Você compra um produto por R$100, já está embutido ali o preço. Nessa nova forma vai ter R$100, então você vai ter lá o valor de 100 mais 26% por fora. Então isso aqui é uma tendência de mercado que vai ficar mais transparente o custo do imposto. Mas aí esse detalhe aqui dos R$100, por exemplo, se você estiver comprando numa empresa do Simples, você não vai ter alguns créditos. Do MEI, por exemplo, não vai ter alguns créditos. Aí você vai ter que olhar aqui qual que é o valor do produto. O valor do produto, ele é maior ou menor por essa empresa do MEI ou do Simples? Porque eu não vou ter esse crédito, por exemplo. Se esse valor ele for menor, então compensa eu comprar. Se esse valor ele for maior, compensa eu comprar, porque essa empresa ainda vai me dar o crédito. Aí tem essas particularidades aqui. E aí, a hora que chegar lá na empresa do Simples, eu explico também algumas questões também. Você ia perguntar? O nosso ICMS é diferido, então praticamente vai acabar, Isso. Aí eu vou também passar ali quais são os benefícios fiscais que vão ficar. Então hoje tem diferimento, suspensão, tem alguns segmentos que não tem a tributação, por exemplo, é questão de embalagem de madeira. O Estado de São Paulo hoje, ele diferiu o ICMS, então quem paga o ICMS só lá na ponta. Isso aqui está tirando essas particularidades. Então, algumas operações ali não vão ter a incidência do imposto, mas, por exemplo, comércio de embalagem, aí entraria na incidência do IBS-CBS. Você toma crédito de tudo que você compra, que aí tem uma ideia de débito e crédito, que chama não cumulatividade, que eles falam que é não cumulatividade plena. Então, você toma crédito de praticamente tudo. Hoje é muito limitado, só algumas operações, o que é compra, né? Aí vai ampliar esse conceito, mas aí nesse caso sim. Aí o que hoje você não paga, você vai pagar o IBS, que é a junção também do imposto municipal e mais o imposto estadual. Ou seja, não só vai ter o ICMS onde não tinha, como vai ter o ISS também. Então uma venda de produto vai ter imposto da prefeitura também. Então, porque a prefeitura hoje ela recebe o repasse do governo. Então, dos estados. Então ela entrou dentro do IBS. Aí ela vai surfar ali no recolhimento do imposto das mercadorias também, que é onde tem a maior arrecadação, né? Que é o ICMS, é o imposto provavelmente que mais arrecada, né? Principalmente em São Paulo. Aí vai ter esse aumento ali da carga tributária para alguns setores e nesse caso específico aumentaria também. Quem tiver pagamento a maior pode fazer restituição ou compensação, então eles ainda vão regulamentar, mas existe essas possibilidades ali de restituição. Aí tem agora os regimes de apuração. Então hoje a gente fala ali lucro real, lucro presumido. Isso ainda vai continuar existindo, só que para o imposto de renda e contribuição social. Então, lucro presumido tem aquela percentual de presunção do lucro, calcula lá os 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social. No lucro real sobre o lucro contábil, isso vai continuar existindo. Só que para a questão ali dos outros impostos, eles vão ter esses 3 regimes aqui, ó. Regular, que são as empresas de modo geral, que não tem nenhuma redução, que pagam a alíquota cheia de saída e de entrada. Regime diferenciado são empresas ou setores que têm redução de alíquota
regime específico. Então tem banco, SAF de futebol, casa de aposta, que tem alguns regimes específicos, que aí a gente não precisa nem entrar muito em detalhe aqui, eles têm uma forma diferenciada de tributação, que é o regime específico. E aí tem o Simples Nacional, que ele continua existindo. Então a gente vai ter o regime regular, que é débito e crédito, alíquota cheia. Aí eles consideram regime diferenciado todo mundo que tem algum percentual de redução, regime específico, alguma tributação ali que foge do padrão, e o Simples Nacional continua existindo. Então, como que funciona hoje? O débito e crédito. Hoje, praticamente tudo vai dar crédito com a reforma tributária. Então, se a gente pegar o exemplo, vamos supor, a classe A é uma empresa prestadora de serviço. Se a gente fosse optante ali pelo presumido, hoje a gente paga ali 3,65% do faturamento e não toma crédito de nada. Com a reforma, as empresas do presumido vão passar a ter débito e crédito. Então, vamos supor que a classe A fosse uma empresa de lucro real. A gente provavelmente só teria crédito ali de PIS e COFINS nos sistemas que a gente contrata e o ISS nenhum crédito. Aqui a gente vai poder tomar crédito de material de limpeza. Se a gente comprar, por exemplo, algum item de decoração ali que para o escritório vem crédito, pegou nota fiscal, vai gerar crédito para a gente. Então, assim, praticamente tudo que for comprado vai gerar crédito. Que aí entra na questão, por que isso vai acontecer? Para as empresas pegar nota fiscal de tudo que elas compraram. Então, se praticamente tudo vai dar crédito, então tudo que você comprar com nota fiscal vai ser vantajoso para diminuir o seu imposto. Só que aí tem alguns itens aqui que não dão crédito. Então, itens que são imunes, que vieram sem pagamento de imposto, alíquota zero, suspensão, diferimento, tem alguns itens específicos ali que não vão ter crédito porque a etapa anterior não pagou nenhum imposto. Então, se ela não pagou, ela não transfere crédito para quem está comprando. E esses itens aqui, ó, por exemplo, débitos de operações de compra quando ocorrer a extinção do pagamento, aí o crédito ele ocorre quando tiver a extinção do pagamento, a etapa anterior pagou, ou via automático, ou por boleto, então se o atacadista naquele exemplo pagou imposto, ou se por split payment foi pago imposto, gera crédito para quem está comprando. Só que tudo que for operação de caracterizado de uso pessoal, que é o uso do sócio, e não for operação ali da empresa, não dão direito a crédito, mesmo que tiver imposto destacado. Então vamos supor, se a gente falar uma padaria, vai tomar crédito de cigarro, porque ela compra e vende cigarro. Uma joalheria vai tomar crédito de joias e etc, porque ela compra e vende joias. Só que, por exemplo, a classe A, se ela comprar cigarro ou joia, não é uma atividade da empresa. Então eles consideram que isso, e bebida alcoólica também, não é relacionada à atividade da empresa, é uso pessoal do sócio. Então o que eles consideram como uso pessoal do sócio não dá direito a crédito. Então, independente ali se o meu fornecedor pagou imposto, eu não vou conseguir tomar esse crédito, porque tem essa trava ali, porque é considerado uso pessoal. Então, eles falam assim, não cumulatividade plena, porque praticamente tudo dá crédito. Então, uso e consumo dá crédito, material de limpeza, material de escritório, praticamente tudo que for comprado com nota fiscal, combustível, gera crédito para a empresa. E é um pouco mais amplo do que tem hoje. Aí a gente tem a previsão de cashback para a cesta básica, que é como se fosse a nota fiscal paulista que tinha antigamente, que é também o governo na ponta querendo que o consumidor também peça a nota fiscal de tudo para ele ter o cashback ali, que é devolução na conta dele. Então isso vai ser nacional. Então o cashback vai ter para a cesta básica, e aqui são os itens de cesta básica que existem hoje, né? Então, que eles estão prevendo arroz, leite, então tem aqui um item diferente aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É um óleo aqui, óleo de babaçu, então colocou como cesta básica, deve ser alguma região específica ali que tem esse produto. Então assim, vai ter esses produtos aqui, são todos alíquota zero, então o supermercado que vende esses produtos e que compra esse produto não paga IBS, não paga CDS, mas mesmo assim o consumidor tem um cashback, ele recebe de volta um valor ali que é vinculado a Vale Gás, lá, questões de bolsa e etc. Então vai ter uma opção federal de cashback. E aqui a gente começa a entrar um pouquinho no regime diferenciado.
Então, alguns setores vão ter desconto nas alíquotas. Então, tem aquela alíquota lá de 26,5%, alguns segmentos vão ter redução de 30%, 60%, outros vão ter redução de 100%. Então, 30% são serviços profissionais, administradores, advogados, arquitetos e afins. 60%, então a área de educação vai ter redução de 60%, ou seja, uma escola, quando ela presta um serviço, em vez dela pagar 26,5% de CDS, ela vai pagar 26,5% menos 60%, vai ser um pouco menos de 10% que ela vai pagar de alíquota de fato. E se uma empresa tomou um crédito, recebeu uma nota fiscal de uma pós-graduação, de uma faculdade, recebeu essa nota fiscal, vai tomar o crédito que tiver ali pago pela instituição de ensino. Então, se tiver lá 10% de CBS, por mais que a alíquota da venda seja 26,5%, vai tomar crédito só do que está pago realmente ali pela nota fiscal que recebeu. Plano de saúde, né? Então a área de saúde vai ter ali redução de 60%, dispositivos médicos, tem vários alimentos ali que está na lista de redução, medicamento, produtos de higiene pessoal, limpeza, produtos agropecuários. Então, eles colocaram ali reduções de alguns produtos e segmentos. 100%, então, medicamentos, hortifruti, ovos, automóveis para PCD. Então, tem ali algumas operações ali com redução de 100%, 60% e redução de 30%. Aqui eu não coloquei, mas a locação de imóveis está previsto uma redução de 70%. E só um detalhe também, na locação de imóveis, hoje qual que é a ideia do governo? Que é uma outra mudança ali que eles estão querendo fechar realmente o cerco. Locação de imóvel vai ter uma redução de 70% na alíquota. Então de 26,5% reduz ali 70%, vai pagar um pouco menos de 10%. Só que isso é para as empresas. Só que o que o governo percebeu? Tem muitas pessoas físicas que alugam imóveis, só que normalmente ou não declaram, ou se eles declaram, eles fazem serviço de manutenção, de limpeza, não pegam nota fiscal. O que o governo fez? Pessoa física que tiver mais de 20 mil de aluguel por mês, ou mais de 3 imóveis, vai ser equiparado à empresa, então vai pagar IBS e CBS também, com a redução ali de 70%. Qual que é o objetivo final do governo? A pessoa física pedir nota de tudo, eletricista, manutenção, pedreiro, porque aí ela vai tomar crédito, vai abater do imposto dela e ela realmente fechar o cerco mesmo, aumentar a arrecadação do governo. Então, os aluguéis, para quem tem aluguel na pessoa física, aí vai ter que estudar se vale a pena, se tiver mais do que esses 3 ou 20 mil, se vale a pena manter na pessoa física ou se vale a pena passar por uma empresa, porque a empresa e a pessoa física vão ter o mesmo IBS e CBS, só que a diferença é que a pessoa física paga lá os 27,5% de imposto de renda e a empresa paga pelo presumido ou real. Aí fazer essa conta para ver se vale ou não a pena migrar esses imóveis ali para uma empresa. Então essa é uma mudança ali que tem redução, mas é uma particularidade ali que afeta o setor imobiliário. Então assim, muitas situações ali que eu estou colocando, você vê que tudo assim, é um detalhe ali que o governo pensa, que eles estão tentando automatizar para realmente arrecadar imposto de alguns setores, onde ou ele tem prejuízo na arrecadação, que é a questão do débito e crédito ali dele, o crédito não ser só pela nota, mas também pelo pagamento. Setores que são muito informais, então o aluguel hoje é muito informal, tanto de quem aluga como pessoa física, que muitas vezes não declara, como de quem recebe. Então, se uma pessoa física aluga para uma empresa, hoje essa empresa, se ela for contribuinte ali pagar IBS e CBS, vai ser interessante que o locador pague o IBS e CBS para ela tomar o crédito. Então, o próprio mercado vai se autorregulando para formalizar. Aí a igreja hoje ela não paga IBS e CBS. Aí seria um segmento em particular que não seria atrelado ali
ao pagamento do imposto. Só que se a gente olhar pela questão do split payment, então vamos supor, você alugou para uma igreja, a igreja, beleza, não vou tomar crédito de nada, continua da mesma forma. Só que se eles estão fazendo essa automatização dos boletos para a questão do split payment, que é cartão de crédito, é provável que todo o pagamento eletrônico eles sejam vinculados a uma nota fiscal ou uma declaração de faturamento. Então, se uma pessoa física alugou, ele vai ter que emitir algum recibo eletrônico. Isso eles já começaram com o setor da saúde. Então, ano passado, eles fizeram, todo mundo que é médico, dentista, tem um aplicativo que cadastra ali no GovBR e o recibo não é mais aquele recibo em papel, é um recibo eletrônico que ele emite no celular. Isso provavelmente vai se aplicar também para o recibo eletrônico de aluguel. Então, para você receber um valor na sua conta, esse valor tem que estar atrelado a um recibo eletrônico. Então, pode ser que eles comecem no futuro a fazer isso. E mesmo que a igreja não tome crédito, não peça para tomar esse crédito, pode ser que o próprio governo, no futuro, ele faça isso. Geralmente paga em dinheiro. Aí o dinheiro hoje é uma operação que ainda não vai ser rastreada. Então hoje o dinheiro não sei como. Só que assim, a gente já ouviu falar que o governo no futuro quer diminuir a circulação de moedas, né? Não tem como hoje, mas pode ser que no futuro a gente não tenha mais circulação de moedas, seja 100% eletrônico. Quando isso acontecer, aí não vai ter como. Só olhar para a igreja, pastor, não vê os meus tamanhos. Aí regimes específicos aqui, aí só vale a gente citar aqui bares e restaurantes, então, porque os outros aqui, plano de saúde, concurso prognóstico, casa de apostas, sociedade anônima do futebol, é muito específico, mas bares, restaurantes, hotéis são setores mais comuns, tem uma tributação diferenciada. Eles tomam crédito daquilo que eles compram, pelo que for pago, e ainda tem uma redução de 40%. Mas assim, a gente ainda não tem o valor da alíquota, só que olhando por cima, a estimativa é que mesmo com essa redução aqui, a carga tributária dos bares, restaurantes, elas aumentem um pouquinho. Porque hoje os bares e restaurantes têm um regime especial em São Paulo, pagam ali o PIS e COFINS, se for presumido real, tirando ali produtos que são monofásicos, alíquotas zeros, então tem ali algumas reduções de impostos. E se a gente pegar, mesmo com essa redução de 40% aqui, a expectativa é que o setor tenha um pouquinho mais de carga tributária. Então, o setor de bar, restaurantes, hotéis. E cozinhas industriais, por exemplo. Hoje, em São Paulo, tem um regime especial de ICMS que se aplica para cozinha industrial, bares e restaurantes. As cozinhas industriais não estão nesse setor aqui dessa redução. Então, teoricamente, eles vão pagar a alíquota cheia, débito e crédito ali sobre a alíquota cheia, que aí implica em fazer a renegociação de preço ali com os contratos com os fornecedores. E é onde a gente fala que pode envolver um pouco o jurídico. Empresas que fazem fornecimento para outras empresas via contrato, provavelmente vão precisar fazer essa renegociação de preço comercial, às vezes jurídico tem que mudar o contrato, né, mas vai ter esse desafio aí para todo o mercado. E deixa eu ver se é o próximo. Deixa eu ver, só pergunta, acho que vai um pouco para frente. Aí eu estou chegando também na parte do Simples Nacional, é só para passar aqui para vocês como que funciona a transição. A gente em 2023 teve a emenda constitucional, então falou como que vai ser de forma bem geral a mudança da reforma, e a gente está aqui em 2024/2025, que é onde eles fizeram a lei complementar, que falou todas essas regras aqui que a gente viu, o que é BS, CBS, como que incide, o imposto seletivo, e eles estão também nessa parte aqui, desenvolvendo sistemas de apuração e cobrança. Então a gente está nessa etapa aqui. Ano que vem a gente vai para 2026, que é o ano de teste. Então eles vão testar 1%, que é 0,9 de CBS, e 0,1 de BS parte estadual. Então eles vão testar 1% para ver se de repente se tem algum setor que precisa ter uma redução, ou algum setor que eles deram uma redução e às vezes eles vão precisar ajustar a arrecadação, se tem qual que vai ser o valor da alíquota que eles vão determinar, qual que vai ser a arrecadação dos estados, municípios e o governo federal.
Então, em 2026 eles vão fazer o teste de tudo isso e das plataformas também, de split payment, arrecadação, vão testar se está funcionando ou não. 2027 a gente não tem mais PIS e COFINS e começa a ter o CBS. Em 2029 até 2032, então a gente vai ter um lapso de 2 anos, aí começa a sair o ICMS e o ISS, então aí começa a afetar os estados. Aí vai começar a diminuir a arrecadação deles, passando para o novo regime. O que isso significa? Nesse tempo, de 2027 até o final aqui de 2032, a gente ainda vai ter ICMS e ISS da forma atual, mais o CBS com novos impostos. A gente vai ter uma bagunça ali de dois cenários em concomitância. 2029 até 2032, a gente vai ter IBS, ICMS, ISS e CBS. Então vai ter uma bagunça ali na questão ali de tributação, até que finalmente, em 2033, vigora só o novo cenário. Isso aqui não está previsto de serem prorrogados esses prazos aqui, que normalmente está acostumado, o governo começa, joga um pouco para frente, começa, joga um pouco para frente. A gente não ouviu falar que tem tendência a prorrogar isso, então a expectativa é que realmente isso comece, entre em vigor nesses prazos que eles colocaram aqui. Então, de 2027 até 2023, em 2033, a gente vai ter essas mudanças gradativas, que aí, por exemplo, em 2027 pode ser que a gente tenha um reajuste ali de imposto e um reajuste ali nos preços ali entre as empresas. 2029 a gente tem um outro reajuste de imposto e um outro reajuste de preço também. Redução lá. Redução, pelo que a gente viu aqui, poucos setores, assim, alguns, por exemplo, medicamentos, tem isenções alíquota zero. Normalmente já tem incentivo hoje. Serviços da área da saúde, tem redução e tem isenção. E também são setores que têm algumas reduções hoje, hospitais, etc. Então, os setores que eles colocaram como redução, normalmente são setores que já têm algum tipo de benefício e eles estão mantendo esse benefício e eles incluíram alguns outros aqui, mas no geral, assim, os serviços vão aumentar, transporte vai aumentar. Aí o exemplo, por exemplo, das embalagens que tinha esse diferimento não vai ter mais. Isso vai ter esse impacto. Alguns setores vão aumentar a arrecadação, que aí vai ser esse teste aqui para eles verem qual que é o percentual do imposto que eles vão definir para estipular ali qual que vai ser o valor ideal de cobrança. E assim, pode ser que a gente tenha mudanças em 2026, mais reduções, ou eles tirem algumas. Tirar eu acho difícil porque os setores que eles colocaram ali são setores que alimentos, setores assim muito vinculados ali a produtos que realmente têm benefício. Então pode ser que a gente tenha algum setor ali que tenha alguma redução, que o segmento vai lá e peça ali alguma redução e eles incluam ali na legislação. Benefícios fiscais, que a gente fala do Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, não vai ter mais. Então as empresas que têm investimento lá vão começar a voltar, a migrar de volta para São Paulo. Aqui explicando o que incide aquele imposto seletivo, que é aquele terceiro imposto, que é na fabricação de veículo, embarcação, fumo, bebida alcoólica. Então, alguns setores vão ter essa tributação, que é uma única vez, não dá crédito para ninguém, é só realmente para onerar aquele produto. Então, é desestimular o fumo, a bebida alcoólica, bebidas açucaradas, né? Então, por exemplo, a Coca-Cola vai ter imposto seletivo, casas de apostas, bens minerais, então são alguns produtos ali que eles ainda também vão divulgar a alíquota, mas eles vão colocar ali o percentual, ou seja, a ideia é encarecer cigarro, encarecer bebida alcoólica e etc. Aí agora a gente vem na questão do Simples Nacional. Então, assim, muitas empresas são do Simples Nacional e aí a gente viu todas essas mudanças. E, por exemplo, isso pode afetar o Simples Nacional pelo simples fato do seguinte: se tem uma empresa do Simples que vende para a pessoa física, o máximo que ela vai
se importar e pedir a nota fiscal, porque para ela não toma crédito de nada, no máximo ali aquele cashback da cesta básica. Então, receber a nota fiscal já é o suficiente. Agora, empresas que trabalham com outras empresas, que trabalham ali com contratos de prestação de serviço, fornecimento para outras empresas. Se essa empresa for do regime regular do IBS-CBS, essa empresa ela pode fazer o seguinte: olha, se eu comprar de você que é do Simples, eu não vou ter crédito dos 26,5% ou outra alíquota com redução ali que seja, e então para mim não é vantajoso. Para mim é vantajoso de comprar empresas que me transfiram crédito. Então eu vou dar preferência para comprar de empresas que geram crédito para mim. Aí o que acontece com o Simples Nacional? Existe a possibilidade das empresas do Simples fazerem a opção de pagar o IBS-CBS por fora, que é parecido com o que existe hoje naquela questão de sublimite. Quando a empresa passa em um determinado faturamento, paga os impostos estaduais e municipais via DARE e paga o DAS. Então, o DAS, o que é o Simples Nacional? A gente tem INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IBS e CBS. Então, a gente tem esses 5 impostos. Então, a empresa do Simples fala: eu quero continuar pagando o Imposto de Renda, Contribuição Social e a CSLL dentro do DAS, mas aí, como eu só atendo empresas e eles estão pedindo crédito, eu vou pagar o IBS e CBS por fora. Então, eles fazem esse cálculo por fora, com aqueles 26,5%, ou se tiver alguma redução, mais os impostos do Simples Nacional. Então, assim, o Simples ele tem essa possibilidade aqui de fazer isso para gerar crédito para quem está comprando. Só que o que isso impacta é que fica mais caro. Aí, se a empresa do Simples, vamos supor que ela faça uma análise entre o Simples e os outros regimes, e vale a pena continuar no Simples, só que ela vai precisar destacar esses impostos por fora. Então, o que tiver de aumento de custo, ela precisa estar ali preparada para negociar com o fornecedor. Aí, esse é o impacto que pode afetar as empresas do Simples, aquelas empresas que atendem outros CNPJs, então prestam serviço para multinacionais. Então, as multinacionais são normalmente empresas do lucro real presumido que vão virar regime regular, então elas vão tomar crédito. Então, pode ser que a empresa multinacional olhe para o valor da operação, daquele exemplo lá dos R$100 mais os 26. Ele não olha só isso, ele não, eu quero crédito para eu abater na minha apuração. Então, para eu comprar de você precisa gerar crédito de IBS e CBS. E aí, 2 vezes por ano, a empresa do Simples tem a opção de optar se ela calcula por fora ou não. Se ela calcular por fora, ela se adequa a todas essas regras que a gente viu aqui para trás e paga o restante via DAS. Aí, só para ter uma ideia, os outros impostos que ficam ali no DAS é a metade da guia. Então, vai ter metade da guia que tem hoje, mais os 26,5%, ou se tiver alguma redução ali de IBS e CBS. Aí, isso é importante para estar preparado se os fornecedores tiverem essa exigência, a renegociação ali com eles para aumento de preço. Então, eu falo: olha, ok, você quer o crédito, mas isso vai aumentar X% do meu custo. Eu preciso aumentar o preço para eu conseguir fornecer para você e eu não assumir esse prejuízo. Porque se você não alterar o preço, a carga tributária aqui vai aumentar e aí você acaba diminuindo a sua margem. Então, o impacto para o Simples é justamente esse. A empresa que vai pagar pelo DAS vai continuar exatamente igual, não vai mudar nada. Mas como pode ter essa tendência das próprias empresas pedirem para gerar crédito, para elas abaterem dos impostos, que tudo vai dar crédito, então pode ser que as empresas comecem a pedir IBS e CBS em tudo para elas abaterem do imposto delas. Então, é provável que alguns clientes de vocês que hoje são do Simples peçam ali para pagar o IBS e CBS por fora. Aí, quem vende para consumidor final, principalmente pessoa física, muito provavelmente não vai afetar, porque a pessoa física não paga IBS e CBS, só vai criar a nota fiscal mesmo para tomar o cashback. E vai interferir, vai ser o split payment, que aí passou no débito, no crédito, vai direto para o governo.
vai direto para o governo. Mas aí o consumidor não vai enxergar isso. O consumidor só vai querer a nota fiscal para ele tentar um cashback ali, que é como se fosse nota paulista, né? Ele vai lá, vai entrar no ambiente lá, vai pegar um crédito de volta. Aí esse crédito pode ser em dinheiro, pode ser de alguma forma. Aí vai ter essa opção. Então isso é o que vai afetar as empresas do Simples Nacional. Aí para aquelas empresas que não precisarem mudar o Simples, vai continuar existindo, o MEI vai continuar existindo, né? Então para quem hoje tem MEI ou quem contrata serviços do MEI, vai continuar existindo. Provavelmente a tabela do MEI vai aumentar ali o faturamento, mas aí o Simples vai ter essa mudança. Então assim, daqui para trás, tudo que a gente viu é a fase 1 da reforma tributária, que é os impostos sobre o consumo, serviço, venda. Aí vai ser todas essas regras aqui que a gente viu, né, todas essas mudanças. Aí ainda não começou entre aspas, mas já está se falando uma fase 2 da reforma tributária, que é imposto de renda e contribuição social. O governo ele não vai mexer nisso de forma ampla, que é para as empresas por enquanto, por conta dessa tramitação que está acontecendo ali com a reforma atual. Então a reforma atual, eles não vão mexer no imposto de renda e contribuição social das empresas, por conta de todo esse trâmite, mas a gente já vê indícios que eles já começaram com a fase 2 com esse projeto de lei aqui. Então o que é esse projeto de lei? Isso aqui até é um tema até um pouco fora, entre aspas, aqui do tema da reforma tributária, mas a gente está colocando porque está bastante em evidência. Projeto de lei 1087 de 2025. Então o governo já tentou algumas vezes passar alguns projetos parecidos, né, de lei, que é sobre o imposto de renda nos dividendos. Hoje, distribuição de lucro é 100% isento. Você não paga nenhum imposto na hora que você distribui o lucro, porque já foi tributado na empresa. Eles tentaram passar 10% lá atrás sobre que passar de R$20 mil. Esse projeto não foi para frente. Aí esse projeto aqui de 2025, 10% de imposto de renda na pessoa física de dividendos acima de 50 mil mensais ou 600 mil anuais. Esse projeto passou pela Câmara, passou pelo Senado, agora está para sanção ao veto do presidente, provavelmente vai ser aprovado, que já foi aprovado em todas as casas, e pelo que eu vi, acho que esse projeto é da Câmara mais o presidente, então ele não vai barrar essa mudança aqui. O que isso significa? Dividendo que ultrapassar esse valor vai ter tributação de 10% na pessoa física. Isso começando, se esse projeto ele terminar a tramitação dele esse ano, aí passa ali 90 dias, ali de abril para frente já começa o governo a poder cobrar esses 10% aqui dos 50 mil. Se esse projeto for só aprovado em 2026, que a gente espera pelo menos, aí só em 2027 começaria a afetar essa tributação dos 10%. Então assim, o que o projeto prevê? Todo lucro que tiver na empresa até 2025 não tem a tributação dos 10%, por ser uma regra atual que hoje é isento. Então, qual que seria a dica? As empresas darem uma olhada aqui, por exemplo, as empresas que tiverem lucros acumulados, o que ela puder transferir em 2025, se ela não conseguir transferir em 2025, porque muitas vezes o lucro não está em caixa, a gente está aconselhando aqui a fazer uma ata lá na junta comercial para falar, olha, eu tenho tantos acumulado em lucro até 31/12 de 2025, só que eu vou distribuir esse lucro em 2026. Só que o governo não pode tributar os 10%, porque esse lucro é referente a um período que ainda está isento. Então, você está recebendo uma distribuição de lucro em 2026, referente a 2025. Então, vamos supor que tenha 1 milhão de lucro, que você vai distribuir em 2026, referente a 2025. Então, até esgotar esse 1 milhão, você não vai pagar imposto, porque você especificou ali uma ata na junta comercial que não vai ter essa incidência.
e o que passar desse valor que você distribuir ali e passar desses 50 mil, aqui você tem ali a tributação dos 10%. Então, assim, muito provavelmente esse projeto de lei ele vai passar e eles vão ter essa tributação aqui de imposto de renda em dividendos que passarem de 50 mil, que é uma notícia bem ruim ali, né, que no finalzinho de ano ali que eles estão aprovando. Então esse projeto de lei aqui, a estimativa dele é que realmente ele seja aprovado. Aí, tudo que a gente viu para trás ali é referente à própria reforma tributária. Esse aqui é um tema atual ali, que provavelmente no jornal vai estar passando, né, e etc. Então, a nova regra é essa, que ainda está para ser aprovada em definitivo. Aí, com relação ao restante aqui, vocês ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer que não fizeram ali na hora também? Eu quero perguntar em relação à importação, né, que basicamente a ICM fala a alíquota, né, do imposto. Como que fica com essas mudanças? Hoje a importação também vai ter a tributação por produto. Então, por exemplo, se você estiver importando um produto que vai ter redução medicamento, por exemplo, você vai pagar o IBS, CBS, quem está importando que paga, você vai pagar o IBS, CBS, só que com aquela redução que tiver prevista. Se tiver a alíquota cheia, aí você vai pagar o valor da alíquota cheia. Aí hoje a importação, muitos estados têm benefícios fiscais. Então eles isentam o ICMS ou fazem diferimento de ICMS, e isso não vai ter mais, vai ser uma regra única para todo o estado. O único setor que vai ter algum benefício são setores específicos. Eles colocaram tem algumas zonas de importação e exportação no Brasil, mas são cidades e regiões muito específicas. A Zona Franca acho que entra também nessa região, que ali tem algumas reduções quando fazem uma importação ou por um uso específico do produto, a indústria de petróleo, a indústria naval, ou em uma determinada região, quando fazem importação ali numa determinada região. Isso o restante vai ser eliminado, vai ser uma regra geral. Então, aquelas empresas que importavam por Santa Catarina, que em vez de importar por São Paulo porque lá era mais barato, vai ser a mesma regra. Então, São Paulo e Santa Catarina vai ter o mesmo imposto, aí só vai mudar a questão da cidade. Então, qual que é o IBS da cidade, vamos supor, de Navegantes lá, que é de Santa Catarina, ou de Santos. Então, se o IBS lá for diferente, que a tendência é ser parecido, não é ter tanta discrepância, aí isso pode afetar ali na importação. Mas, no geral, vai ser a mesma regra. Isso significa que as empresas vão fazer importação realmente onde o custo de frete e tudo for mais barato. O despacho, o serviço for melhor. A gente tem clientes que fizeram importação por Espírito Santo, fazer importação de produto alimentício e tiveram muitos problemas ali de mão de obra. Produto que ficou 3, 4 meses parado por problema ali de liberação mesmo, de rotulagem, de etiquetagem, assim, foi um caos. Então, assim, na hora do desembaraço, vai ter as tabelas de conversão dessa transição para poder, quando tiver um pouco dali e daqui, cobrar no desembaraço. Isso, vai incidir ali, em teoria, 100% da importação. Com essa atualização dos valores dos imóveis que eles estão dizendo, aí a gente praticamente, hipoteticamente, teria um lucro constante. E aí vai pagar imposto disso? Na atualização do valor do imóvel, você fala? Então, aqui a atualização do valor do imóvel, ele é um pouquinho diferente. Se você faz a locação, aí o que você tem de locação entra como rendimento. Mas a valorização do imóvel, se ele está ali na sua pessoa física, por exemplo, você vai pagar a hora que você vendeu o imóvel. Você vende, é o preço de venda, menos o custo de aquisição. A diferença, aí você paga o ganho de capital. Mas está saindo aí alguma coisa que o governo vai, igual das terras, vai estar autorizando esse valor ano a ano. A questão imobiliária, eles estão prevendo ali as alíquotas específicas, e aí do IBS-CBS, aí eles preveem ali uma
uma base de cálculo que valoriza. Então eles fazem uma tabela, você comprou em 2025, vai vender em 2050. Então, na hora que você vender, eles fazem ali umas compensações. É uma conta um pouquinho específica ali, mas tem ali previsto IBS e CBS. Hoje, por exemplo, pessoa física. Hoje, pessoa física só paga imposto de renda na hora que ela vende. E se for uma empresa, vamos supor que você tem dentro da empresa de vocês um imóvel. Hoje não é atividade da empresa venda de imóveis, então é um ativo imobilizado. A hora que você vende, você paga imposto de renda e contribuição social. Com a reforma, você vai pagar o imposto de renda e contribuição social, que até hoje não mudaram, né? Mudaram aqui para a pessoa física, e aí vai ter o IBS e CBS, que não tinha hoje. Então vai ter essas tabelas, mas vai ter ali um aumento de imposto nesse sentido. Eu não me lembro se na pessoa física, compra e venda de imóveis, eles previram alguma regra parecida com o aluguel, 20 mil ou 3 imóveis. Eu creio que entraria nessa questão dos 3 imóveis. Se tiver 2 imóveis e vender um, não paga nada, se não tiver esses 20 mil de aluguel. Mas se tiver 3 imóveis na pessoa física, a hora que você vender, provavelmente você vai pagar IBS e CBS também, e parar a empresa. Então é aumentar ali a arrecadação e fechar o cerco em tudo. No nosso caso, a gente tem crédito com CMS lá. Na hora que vira, esse crédito vai perder ou a gente vai Não, vocês não vão perder. Ali, por exemplo, usar para pagamento futuro. Isso. O que eles colocaram? O crédito que vocês têm de PIS, COFINS e ICMS, vocês não perdem, vocês mantêm eles. Aí, por exemplo, isso eu até vou confirmar, porque eles deram a possibilidade de você levantar estoque na transição ali do PIS e COFINS, por exemplo, vai ter o primeiro levantamento de estoque, você toma crédito de PIS e COFINS e joga para o CBS. Então, saldo acreedor você consegue usar. Esse saldo do ICMS tem algumas regrinhas, aí alguns saldos você até consegue compensar com o IBS. O saldo de vocês em específico pode ser que o estado de São Paulo ali em 2029, né, no caso que o saldo de vocês que tiver até 2029 acumulado, pode ser que no caso de vocês ainda fique nessa regra de usar para, não na apuração, mas para compra de máquina. Mas pode ser que eles regulamentem alguma mudança e permitam que vocês compensem de forma gradual esse saldo. Porque tinha ali algumas, o saldo, por exemplo, que eles estavam apurando dos impostos atuais, tinha algumas permissões um pouquinho maior do que tem hoje. Por exemplo, a empresa hoje que é do Simples ou do Presumido e passa para o real, ela levanta estoque, o lucro real hoje é débito e crédito de PIS e COFINS, e ela toma um crédito de 3,65% do estoque em 12 parcelas. Na legislação da lei complementar do CBS-DS, eles aumentaram os 3,65 para 9,25, que é a alíquota do lucro real, então eles estão permitindo um crédito maior e não precisa ser nessas 12 parcelas, você levanta e já toma o crédito direto. Então pode ser que o ICMS eles permitam ali algum uso daquele saldo que vocês apurarem até 2029 também. Então, isso você ainda vai conseguir aproveitar de algumas formas. Uhum. Aí a expectativa é que eles permitam ali também na apuração. Do PIS e COFINS, eu lembro que do saldo do PIS e COFINS, que é o que está mais próximo, está um pouco mais permissivo do que é hoje. Hoje tem 3,65 do estoque e lá vai ser 9,25. Então, uma empresa que saiu do presumido e foi para o regime normal vai tomar o crédito cheio dos 9,25%. Então tem um pouco mais de liberdade. E hoje também, empresas que compram ativo imobilizado, compram veículo, hoje ela tem uma regra que toma crédito parcelado, SIAP, etc. Com essas regras novas, comprou o veículo, já entra, ele vai ser pago ali pelo vendedor do veículo, então ele vai entrar na apuração de vocês. Então não vai ter mais aquele crédito em 48 vezes, crédito em 60 vezes ou 12 vezes. Aí vai entrar de forma mais direta na apuração. Aí ficou mais alguma dúvida? Porque assim, é um tema um pouquinho complexo,
Aí a gente assim, trouxe alguns conceitos iniciais. Aí lógico que tem alguns termos, né, algumas coisas que elas são um pouquinho mais complexas. A gente tenta passar assim, o mais didático possível, mas a gente sabe que assim, não vai ser de uma única vez, todo mundo vai sair entendendo tudo. Mas qual que é o objetivo nosso? Mostrar para vocês o que está mudando e aí o que vocês como empresa precisam estar cientes para 2026 e de 2026 em diante. Primeiro, que as regras hoje vão mudar, que vai ter ali uma provável estudo de preços, então provavelmente alguns preços vocês vão precisar estudar para repactuar com clientes e fornecedores. Formato Então, da nota também, né? O formato da nota. Hoje a nota fiscal de produto, por exemplo, e serviço, teoricamente vai ficar muito parecido. O que pode mudar? Empresas que alugam, que hoje não emite nota, emite recibo, vai começar a ter que emitir nota. Algumas coisas vão mudar, mas no geral, a DANF, por exemplo, vai ficar igual. O XML, que é a nota fiscal mesmo, vai ter informações novas, os novos impostos, que é isso a gente está preparando ali as tabelas já para disponibilizar ali para 2026, está tudo pronto. Que aí entra nessa fase de testes. Em 2026 é o ano ali que o governo vai se preparar e a gente também. Então, provavelmente estudo de preço, porque alguns fornecedores eles podem aumentar preço por conta deles terem esses impactos. E aí eu vou aumentar o preço para vocês vão precisar ver se vão ter que repassar ou não para os clientes. Aí a parte de cálculo a gente está aqui preparado para ajudar vocês, mas aí tem essa prova necessidade ali de negociar preço com fornecedor e cliente. Então acho que esses são os principais pontos e desafios, porque vai mudar a lei fiscal, vai mudar o recolhimento de imposto, e algumas coisas que a gente viu aqui vai mudar na questão também da regularidade das empresas. Então as empresas hoje que o governo ele vai ter mais mecanismos de controle, então essa questão das notas fiscais, por exemplo, hoje cada prefeitura tem um layout de nota fiscal, armazena no servidor próprio. A ideia do governo também é que essa nota atenda um padrão único nacional, então todas as prefeituras vão ter que atender ao padrão nacional e essas notas fiscais sejam armazenadas no servidor que eles se compartilham entre si. Então é provável que eles tenham um servidor que capte todas as notas, cruzem essas notas com os pagamentos, com as vendas, e aí realmente fechar o cerco ali das operações. Então é uma fase ali para a gente estar preparado ali, que vai afetar todo mundo, prestador de serviço, pessoa física, empresa, comércio. Mas no final, o consumidor final é o que mais vai sentir, né? O consumidor final. O poder de compra dele, que já está baixando, vai ficar pior ainda. E assim, alimento talvez fique parecido, mas assim, outros produtos, por exemplo, que eles compram hoje, material de construção. Então hoje a gente sabe que algumas empresas ou serviços de construção, material de construção, hoje tem um custo. Com todo esse mecanismo, muitas empresas vão ter que se adequar, vai repassar esse custo, vai aumentar custo de construção, custo de frete. Então, como o serviço de transporte hoje, o custo mesmo do imposto das alíquotas vai aumentar, que eles vão pagar a alíquota cheia, a tendência é que o frete hoje, como é base de tudo, repasse em preço para todo mundo. Então o frete vai aumentar, o serviço vai aumentar. Então hoje é um cenário ali que vai... Maravilhoso. E para terminar, teve aquela questão do imposto de renda. Então, E a cereja do bolo. O bônus de final de ano aí do governo. A gente espera que, assim, na Câmara demorou uns 8 meses o projeto. No Senado ficou um mês, já foi aprovado, foi para a sanção ao veto. A gente espera que passe ali 2026, que teve uma lei antiga lá, que era a lei do DIFAL, que as empresas tinham que não pagar DIFAL, na hora que vendiam para a pessoa física em outros estados. O governo ficou, para aprovar essa lei, ficou enrolando.
passou o ano, eles aprovaram e aí perderam ali um tempo de arrecadação. Eu espero que eles percam esse tempo também, mas eu acho que Mas uma hora vem. uma hora vem, mas a gente acha que vai, já está lá na mesa, lá para sanção aberta, então a gente acha que esse ano aqui já vai ser aprovado. Aí tem 90 dias aí para eles começarem a incidir ali o imposto. Então, aí pode ser que ainda tenha uns meses, mas a tendência é ser aprovado. Aumentar a Bolsa Família, porque está pouco. Não, o cashback ali da cesta básica é para pessoas que têm Bolsa Família. Então, vai, de certa forma, aumentar. E o cashback, por exemplo, são produtos alíquota zero. Então, o governo vai dar um cashback onde ele não está tendo arrecadação, então vai tirar dinheiro do bolso para fazer o cashback. Não é tipo um serviço de transporte, etc., que tem o pagamento. Ele está pegando cashback e produz cesta básica que é alíquota zero e não recebeu IBS e vai repassar ou tirar do bolso para dar o cashback de bolso para a pessoa que tem registro. É o Bolsa Família, mas tem um outro nome lá que eles colocaram, um CAD único, não lembro lá. Compra de volta, na verdade. É basicamente isso. Aí, para quem não fez pela lista, esse aqui é o QR Code também. Aí vocês podem escanear que aí a gente vai liberar o certificado. Aí o certificado está de todo mundo ou já sai de todo mundo? Ah, beleza. Aí tem mais alguma dúvida? Aí a gente está aí quando que vem, a gente vai conversando sobre O isso. que está no Simples, na última etapa, compensa virar para o real? Aí a gente faz essa análise, essa conta, mas o que tem hoje de alíquota, o real e presumido vai aumentar um pouco mais em relação ao Simples. Então pode ser que vale a pena, mas... Depende do seu cliente, né? O que ele vai comprar, se ele vai querer tomar o crédito. Certo, também. Aí, como, por exemplo, papel, rótulos, né? Pelo que eu me lembro, é 100% de tributação de IBS. Aí, assim, hoje a gente tem lá ICMS, PIS e COFINS, que o PIS e COFINS, se for presumido, é 3,65%. O ICMS ali é 18%. Só que a alíquota ali já é 26,5%. Então já é um pouco mais do que se fosse um presumido. Aí pode ser que fique um pouco mais caro. Só que como eles vão dar crédito de quase tudo, então assim, dependendo das entradas, também essas contas a gente vai começar a conseguir fazer a partir do ano que vem. Aí a ideia é fazer essas análises e, por exemplo, um cenário que pode acontecer é empresas que vendem para pessoa física e vendem para PJ. Então, a PJ vai pedir o crédito, a pessoa física não. Então, pode ser que tenha um cenário que você tenha que ter dois CNPJs separados. Um para atender o mercado de pessoa física e outro que forneça para empresas. Então, pode ser que isso seja uma realidade também. Aí você gera crédito e para cá você tem uma tributação ali pelo Simples. Beleza. Pessoal, agradecer a todo mundo aí que veio. Obrigado aí, pessoal, pela presença. Obrigado. E é igual eu falei, assim, é um assunto complexo, mas se tiver dúvida pode chamar a gente aqui. E aí fica à vontade, aí tem um cafezinho aí, tem comida aí para todo mundo, pode ficar à vontade. Olha. Deixa eu acender as luzes.